Fala, meus queridos. Como é que vocês estão? O GM. Última quarta para todo mundo. Hoje, como o Cioff não vai conseguir estar aqui com a gente, vou fazer a dele também. Bom dia, Web3 brasileira. Tudo certo? Denise, pessoal aí do Cripto Minuto, a Renan, Prestor, Criptocana, Pedro Macho, Brooklyn. Guys, deixei o Space espinado aqui, como sempre. Quem puder retweetar ajuda bastante, não custa nada. Como eu vou estar sem o Cioff aqui, hoje, para não ficar aquele ping-pong, faço mais do que nunca aquele convite. Quem estiver podendo falar, subir aqui com a gente, trocar uma ideia, fazer pergunta, sem medo, trocar uma ideia aí. Primeira vez que ele vem aqui, super honrado. Tá comigo desde o último ciclo, desde 2021. A gente pegou ali aquela fase, aquele boom de NFTs. E o Lombrinho aí ficou todo esse tempo, igual aí, construindo, aguentando o bear. E aí, quem sabe a gente já esteja vendo aí uma luz no fim do túnel. Fala, Lombra, como é que você tá, irmão? Tudo bom? Alô, estão me ouvindo? Opa, sim. Alô. É a primeira Tô te vez que eu ouvindo. faço aqui, né? Então não conheço muito o Space. E me apresentar, né? Lombra aí. Obrigado aí por convidar a gente aí, mano. E é isso. Vamos falar sobre os jogos Web3, né? Estamos aí desde 2021 e muita coisa mudou. Com certeza. Aproveita e fala um pouquinho mais pra você sobre galera, pessoal que a gente conhece. Acho difícil porque você tá aí há mais de 2 anos, igual eu aí, construindo. É que você fica mais na Twitch, né? Mas fala um pouquinho mais sobre sua história, como que você chegou na Web3. Como que foram esses 2 últimos anos, né? Pra você aí, de Bear aí, como que foi aguentar os últimos anos, o que você vinha fazendo. E pro pessoal te conhecer, a gente começa aqui a puxar um pouco o papo. Tá tudo bem, né, cara? Pô, é engraçado porque eu faço 5 anos, né, que eu faço live, né? Decidi fazer live. E todas as plataformas que eu fazia live, né? Isso aí é bem antes do Web3, né? Todas as plataformas que eu fazia live, stream, falia, né? A Cube TV faliu, Gamecraft faliu. Aí eu peguei e assisti um vídeo do Elgato. O Elgato disse, ó, vai pra Twitch que a galera lá tem dinheiro infinito. E eu tô nessa meta aí há 5 anos tentando falir a Twitch, mas realmente os caras têm muito dinheiro, tá vendo? Não faliu, não. E aí eu jogava LOL, jogava Valorant, e sempre gostei de jogar jogos Web3, ou jogos normal, né, da Web2. E do nada, né, um cara falou sobre um jogo chamado Cryptoblade. Eu não conhecia Axie, não conhecia nenhum jogo do Web3, assim, que tinha jogo, pelo menos. E Eu lembro aí, disso aí, hein? por sorte, eu não entrei no Cryptoblade, tá? Ele falou que, velho, ó, tem uma parada aí que você bota R$ 1.000, sei lá, R$ 500, e você vai sacar isso aí em questão de horas, né? Aí eu disse, beleza, eu quero entrar nisso aí. Só que no outro dia já não tava pagando a mesma coisa, e depois no outro dia já não pagava mais nada. Foi tipo assim, acho que foi um dos primeiros oráculos que foi desenvolvido na Web3, foi o tal do Cryptoblade, né? Mas bem introdutória essa questão do oráculo. Aí eu conheci o PVU, e aí eu acabei entrando no PVU, Plants vs Undead, acabei entrando solo, né? Com 5 PVU, eu lembro como se fosse hoje, há 2 anos atrás, né? E aí foi daí onde começou tudo, né? E eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, e eu lembro como se fosse hoje também, colocando um comando na Twitch, né? Como eu fazia live na Twitch já, eu disse, cara, eu vou streamar aquilo que eu tô fazendo. E começou a aparecer muitas pessoas perguntando, tanto que eu coloquei um comando, o que é NFT, né? Eu não sabia nem o que significava o termo NFT, nem nada. E aí a gente foi construindo. O que eu acho é que, nesse período de 2 anos, o Lombre em si é a construção de uma comunidade de pessoas que não entendem e que foi aprendendo ali ao vivo, né? Eu aprendi junto, e aí a gente é meio que uma esponjazinha, né? Acumulando conhecimento. E todo dia a gente aprende, né? A parada muito complicada dentro da Web3, eu acho que isso aí é o que faz e o que pega, né? É que quanto mais a gente aprende, mais tem coisa para aprender, né? Muda muita coisa.
Então, mesmo, eu acho que isso acontece com todo mundo. É aquele sentimento que a gente não sabe nada. E é tão difícil a gente ter esse sentimento que depois de 2 anos, a gente estando aqui, eu não consigo reconhecer que eu possa agregar para um novato. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás e pensar, cara, ensinar como criar uma MetaMask. Porque a gente está tão além que a gente acha que às vezes é tão óbvio aquilo, mas às vezes não é, entende? Então a gente vai acumulando, acumulando, acumulando conhecimento, e hoje, quando a gente está aí há 2 anos no mercado, enfrentando esse bear market, que foi muito duro, e chegar a pessoas novas hoje, querendo aprender, e às vezes essa é a minha maior preocupação, né, hoje em dia, é ter esse suporte para pessoas que não sabem quase nada, tá? Tipo, eu pego o exemplo, a gente tá com a galera todo dia, eu pego o exemplo, por exemplo, de um cara que não sabia o que era a rede da árbitro, né? E ter que mandar um token para lá, fazer um brilho, qualquer coisa do tipo, que isso é rotineiro no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a minha maior preocupação hoje é tentar fazer uma comunidade que agregue tanto para pessoas que têm mais experiência no mercado, quanto para pessoas que estão iniciando hoje, né? Porque realmente é uma barreira absurda, por mais que, principalmente os jogos GameFi, né? Hoje, os jogos Web3 estão mudando muito a sua tecnologia em questão de jogos, né? Tipo, hoje eu consigo jogar um jogo que eu não consigo ver os restos de transações e assinaturas de contrato, sendo totalmente on-chain, sabe? Então, essa tecnologia que eles estão implementando, e eu acredito que vai ter muito para o futuro, pode ser o diferencial. Já parou para pensar no modelo de um jogo Web3 que você pode jogar sem precisar assinar contrato? Então, a facilidade hoje em dia, principalmente com essas plataformas como Ultra, Immutable, né, ajuda muito nessa imersão de fazer um jogo que parece um jogo do Web2. Você não precisa assinar contrato, não precisa fazer muita coisa e só apenas jogar e se divertir aí, fazer uma grana, se possível ou não, que essa é a grande pegada, né? O que é Web3, se não pagar, não é Web3, né? Então, tem que ter essa discussão aí a respeito sobre isso, né? Então é isso, um pouco do resumo, né, do que aconteceu aí comigo. Boa, é isso aí. E que bom que tá surgindo algumas coisas, né? O próprio Cursed aqui no Brasil, o cara já cria conta com Gmail, por exemplo, né? Não precisa fazer a MetaMask. E essas abstrações que você falou são ultra relevantes. Eu lembro, eu também peguei toda essa época aí do PVU, que não era nem jogo, né? A gente sabe que não era nem jogo, era literalmente ele, todo mundo querendo farmar sua própria grana. Só que cada interação, cada clique que você fazia, abria a MetaMask, tinha que aprovar, era a taxa, e aí você via aquele monte de código na MetaMask. Imagina o cara que nunca mexeu com isso na vida, ter que fazer isso. E assim, cada clique dele, ou sei lá, cada transação, se ele quer vender alguma coisa no marketplace, se ele às vezes quer fazer um upgrade no personagem, isso tudo ele precisa ficar aprovando ou desaprovando transação, né? Então tudo isso é muito importante. E pra ser sincero, cara, eu não tô acompanhando muito de perto a ponto de jogar muita coisa, né? Eu não tava nem sabendo que já tinha jogos nesse ponto. Né? Quais são os jogos que estão já nesse ponto, assim, ô Lombra, que são on-chain e você tem uma experiência Web 2 hoje? Então, cara, falando nessa época, né, do PVU e tal, né, que é os jogos de clique, e eu vou dizer para você, mano, é muito engraçado, porque o mundo gira, sabe? E quando a gente fala sobre ciclo de mercado, né, eu acredito que a gente já está indo para uma mudança de ciclo, né? Isso é interessantíssimo quando a gente vê dados macro, né? E, e o mais interessante, cara, é que a galera não fala, sabe? Não fala quando é o momento certo para se falar. Eu acredito que hoje a gente está estourado, a tampa estourou sobre os jogos Web3, mas ninguém está falando. Por quê? Porque, cara, não é sexy e não é simples. Eu vejo que a forma simples de ganhar dinheiro é quando a gente está numa burrão. A gente está no período de plantar, né? Então, eu estou aí desde o final de 2000, desde o começo de 2023,
que eu fiz investimentos pesados em alguns projetos Web3, e quando eu falo pesado é pelo meu portfólio. Tipo, eu não sou rico, eu passei por essa geração de 2021, que foi os hypes e a Burhan, né? Mas eu sou um pouco conservador. Olha que interessante. Eu reconheço meu perfil, mesmo estando no mercado cripto. Tem como você ser conservador no mercado cripto, tá? Então, essa questão de atitudes conservadoras advém mais pela personalidade da pessoa em si, do que, independente do local que você esteja. Tanto que hoje, por incrível que pareça, ontem teve um projeto de clique que eu vejo em números, a live pega uma quantidade de 200, 300 pessoas, e quando eu mostrei esse jogo de clique, ela bateu quase 500, sabe? Então, há um grande interesse. Hoje, eu não entro, né? Às vezes eu vou ter que entrar para fazer o conteúdo, fazer o teste, porque no período de 2022 para 2023 agora, né, esse ano 2023, a gente conseguiu trabalhar na prática. Eu acho que eu vi um vídeo do Brooks falando uma coisa que é muito interessante, que a gente está num barco e a gente tem que usar os dois remos, né? Um remo é a teoria e o outro é a prática. Se você ficar full teoria, você vai ficar rodando. Se você ficar full prática, você vai ficar rodando. Você não sai de lugar nenhum. Então, quando você mescla o conhecimento com a prática, acho que você começa a caminhar. Então, muitas vezes eu fiquei full prática, tá? E deixei de lado a teoria. Só que meu comportamento, minhas atitudes de investimento, ela também ficava em círculos. Ou seja, eu sempre com essa visão de jogos de clique, né? Então, hoje eu acho que tem uma mudança, né? Quando eu falo do Lombra em si, e principalmente o Lombra hoje que constrói uma comunidade. Então, eu quero educar a minha comunidade também para mostrar, olha, tem jogos Web3 que está pagando, tem jogos Web3 que você pode trocar seu tempo em jogar um LoL da vida. Eu brinco muito utilizando o LoL, mas eu acho que é porque veio daí, né? Eu passava 8, 10 horas jogando LoL, e para mim o tempo voava, né? Porque eu sempre gostei de jogar. Mas hoje eu pegar esse meu tempo e jogar um jogo que pode me pagar e mudar a minha vida, eu acho que esse é o grande potencial que os jogos Web3 têm, né? E falando do modelo econômico que seja sustentável, né? Porque infelizmente rolou muito isso na época de 2021, e também trouxe consigo também um preconceito absurdo, né? Eu, quando participo ou vou para alguma live, ou falo com alguém da Web2, os caras falam, ei, arruma uma pirâmide nova aí, pô, não sei o quê. Os caras não reconhecem como é que tá o sistema de jogos Web3 hoje em dia, né? E como tu perguntou sobre quais são os jogos, né? Eu tenho uma lista absurda na cabeça, alguns jogos que eu estou jogando aí, mas eu vou ser bem específico a respeito dessa questão on-chain e de não ter imersão de assinaturas de contrato, tá? Que eu acho que talvez seja algo inovador e seja para o futuro. Existe um projeto chamado Piratinator, eu acho que esse aí você deve conhecer, que ele criou uma carteira Conheço. onde ele faz, pronto, ele cria, se você conseguir o acesso dele, você vai entender mais ou menos. Então, o interessante para mim é realmente buscar essa experiência, porque o que é que aconteceu comigo de 2022, 2023, que a gente não saiu? É que eu consegui começar a enxergar economias que funcionam e economias que não funcionam. E quando a gente fala de 2021, quando a gente fala Web3, jogos Web3 em tokenomics, se você não souber fazer, meu parceirinho, o jogo em si acaba se transformando num jogo piramidal. O que faz o jogo ser piramidal é exatamente o tokenomics, tá? Então, eu até sou contra fazer um token, um ativo para um jogo Web3, tá? Eu hoje acho que o meta de jogos Web3 seria, no caso, drop de itens NFTs, tá? E aí sim ter um mercado livre para poder comprar e vender, né? Tanto que a gente entrou no Bomb Cripto e, por incrível que pareça, quando a gente trazia o discurso que o NFT ela é única e parará, a gente não conseguia vender, né? Quando a gente fala da nova tecnologia dos jogos Web3 e a gente fala que a gente é livre, tem um mercado livre que eu posso comprar e vender os ativos, não vendia, né? Tanto que o Bomb só veio colocar depois, né? E por incrível que pareça, o desenvolvedor do Bomb disse, estamos voltando. E eu acho que vai hypar, cara, sabe? Porque a galera quer isso. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que praticar muito essa questão de teoria e prática, né? Porque
essa prática simplista dos jogos NFTs vai sempre existir. Agora, vai depender de você se você vai querer aceitar isso ou não, né? E eu digo mais, isso vai dar dinheiro. Então, eu não quero cuspir no prato que comi e também não quero chegar ao nível de olhar assim, pô, esse projeto tá pagando a casa e eu não vou entrar. Então, eu sou bem tranquilo, se tiver, eu vou entrar, e se não tiver, alguns eu vou realmente give up, porque não faz sentido algum. Mas eu não posso perder o que realmente é o foco, que são os jogos Web3 que estão pagando aí, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Piratinations, dá para você construir uma comunidade em um jogo. Esse é o ponto que as pessoas não entendem, que está aí há muito tempo quando a gente fala do Keepbody, ou do Bored Ape, por exemplo. O Bored Ape, ele entrega não só apenas as suas NFTs, mas ele entrega muita coisa aí para quem tem ele, né? Então, isso aí é o grande problema quando as pessoas olham somente pelo valor, né? Que está ali no mercado, desvalorização e tudo mais, mas não percebe o que pode construir, né? Tanto que tem até um projeto NFT dos pinguins aí, que ele vai ser lançado na ZK5, que eu esqueci o nome, que está custando 11 etéreos, que é isso que eu falo, né? Eles, em pleno bear market, eles conseguiram aumentar o seu valor e agora vão lançar seus jogos, fora todos os produtos que ele tem. Então, o meta para essas NFTs, eu acredito que vai ser mesclado com essa questão de jogos Web3, né? A gente vê a Yuga Labs também fazendo isso com o desenvolvimento de jogos. E o Piratinations, por exemplo, ele traz uma tecnologia interessante quando ele faz essas carteiras por fora, né? Você tem uma tecnologia dentro do Piratinations onde você manda o dinheiro para lá, ou você... Porque agora eles ainda vão elaborar o token, né? Por enquanto eles estão sem um token, mas ele tem uma carteira onde ele faz as ações, as transações, tá? E essas assinaturas são dentro dessa carteira, tá? Tem lado positivo, tem lado negativo, né? Porque ela acaba se tornando algo centralizado, tá? E aí, toda vez que você cria um item ou grafita esse item, ele manda diretamente para a sua carteira. Então, as ações do Piratinations dentro de uma carteira interna, tá? E qual é a facilidade disso? É que ela acaba se tornando uma plataforma onde você não vê essas interações de assinatura, onde você, principalmente uma pessoa que é da Web 2, ela vai ter esse jogo, né, fazendo as suas ações com a sua energia, que não vai ser cobrado taxa, mas gera valor porque ele vai mandar para você na carteira da Arbitrum One nova, né? Arbitrum One nova, Arbitrum nova, os itens que você pode botar para vender. Tá? Então, outro exemplo, tá? Mas aí já é mais a respeito não dessa tecnologia, mas falando a respeito da carteira, né? A Sunflower. Sunflower é uma carteira da Solana, onde você consegue colocar assinaturas automáticas. Isso, para mim, é absurdamente top. Tá? Quando a gente usava, não sei se ainda usa a outra carteira lá, a Phantom, né, que é a mais conhecida, e ela também aderiu a esse tipo de tecnologia. Entretanto, ela só tem um limite de 2 horas. Ou seja, de 2 em 2 horas você vai ter que meio que confirmar as assinaturas. Então, hoje eu vejo carteiras que têm isso, que eu acho que também pode ser o futuro para outros tipos de carteira, como a gente fala a MetaMask ou as mais atuais hoje em dia. Que seria nada mais, nada menos que o quê? É você permitir a assinatura automática do contrato que você está utilizando ali. Isso é algo simples, mas ao mesmo tempo é perigoso, mas ao mesmo tempo traz essa imersão de que você está jogando um jogo do Web 2. Por quê? Porque a gente está hoje num jogo chamado Star Atlas. Ele tem o Sage Labs, onde realmente está rentabilizando, e o sistema dele é bem simples no sentido de entrada, mas é bem complexo no sentido de assinatura de contrato. Tá? Um dos projetos hoje que tem a mesma pegada é o Planetix, mas o Planetix sendo da Polygon, e mesmo que as taxas são baratas, tudo que você faz dentro do Planetix você tem que assinar. Então, isso é interessante quando a gente fala sobre segurança e fala sobre jogos Web3,
no sentido de assinatura de contrato, ela é toda on-chain, né? Então traz essa segurança, está toda na blockchain, você pode verificar todas as suas ações. Eu acho que isso tem que ser, é essencial. Quando a gente fala sobre on-chain, off-chain, eu entrei em projetos Web3 que era off-chain. Eu mandava o dele para a carteira dos devs, ele pegava e colocava dentro do jogo, ali eu fazia aquela interação e ali eu sacava, e aí eu dependia do saldo da carteira do dev se ele vai pagar ou não, né? E isso se enquadra para mim a mesma coisa em uma corretora. Ele vai te dar só números, né? Se tem ou não de fato o dinheiro, aí é outra história. Então gera um risco absurdo. Então eu bato no olho, eu sei qual o projeto de jogo Web3 que tem essa proposta, não. Isso já muda muito as minhas atitudes. Então, quando a gente fala do Planetix, por exemplo, que é um projeto que ele é todo on-chain, eu sei que cada transação ali vai ser cobrada. Tá? Só que tem um porém. Isso é ruim na jogatina. Isso é ruim às vezes, né? É muito chato ter que ficar lá assinando carteira cada ação que eu vou fazer, fora o dinheiro da taxa que eu vou pagar. Então, o Piratinetix, ele vem com esse sistema inovador, né? Tirando do usuário a questão das taxas. Por mais que seja barato, a gente fala da Arbitrum, ela é muito barata e é uma rede muito rápida, mas mesmo assim incomoda, principalmente uma pessoa que tem pouco saldo, né? Então, essas Layer 2, né, que está vindo aí também, tem grande potencial para estourar jogos do Web3, né? Por isso que está lançando aí o Wallet Wars, por exemplo, um jogo do Web3, lançado na ZK5, onde você pode estar jogando, né, ganhando dinheiro, interagindo dentro da rede e ainda assim farmando airdrop. Né? Eu acho que isso aí vai ser o boom de 2024. Eu estou muito bullish para 2024. Eu acredito que a imersão de jogos vai ser surreal. E quando eu fechar essa ideia do Star Atlas, é que uma carteira consegue assinar o contrato. Eu tenho a confiança nessa plataforma, então, no jogo em si, né, que é o Star Atlas, deixo a assinatura automática e ele vai fazendo as ações aí, para mim, o dia todo. Então, a gente tem algumas tecnologias, né, como script, macro, essas coisas que a gente acaba utilizando, e não é nada ilegal, tá? O próprio Star Atlas disponibiliza isso dentro do Discord deles, então a gente consegue fazer assinaturas dentro do Star Atlas a cada minuto. Então, não sei se você ficou por dentro sobre o Star Atlas, né, que está sendo um dos projetos mais hypados na Solana, onde advém de 18% nas movimentações de transações dentro da rede. Isso é absurdamente surreal quando a gente fala num período de bear market, onde a Solana estava lá embaixo e teve estouro todinho, e um jogo Web3 ter 18% de transação dentro da rede. Então, isso também significa muito, para mim, ao meu ver, para mim, jogo Web3, ele é o principal pilar, tá? Eu hoje, Lombra, acredito que o DeFi vai ser algo que vai pagar absurdos, né? Uma tecnologia nova que a galera da Web2, a galera do mercado tradicional não conhece, mas eu acho que isso é totalmente inovador. Mas quem tem uma rede, que tem um jogo que aquece as transações, isso é incentivo para quê? Para o DeFi. Então, se uma rede tem muitos jogos rodando e que tem muita transação, ela vai também, um ponto positivo para o DeFi. Então, um jogo pode levantar uma rede, tá? Então, um jogo que tem muita transação pode também aquecer o sistema DeFi. Então, acho que uma coisa mescla a outra e é isso, cara, sobre a minha opinião e sobre a questão de acreditar nos jogos Web3, que eu acho que ele vai ser o pilar para o futuro e que eu acho que em 2024 a galera vai começar a perceber. Hoje se fala pouco e hoje é o que mais tem e que se entrega são os jogos Web3. Eu mesmo estou aqui desse outro lado, eu não dou conta, tá? Ainda não falei nome de jogos que estão aí. De fato, para eu fazer meu conteúdo todo dia, diário, tem hoje assim, disponível para mim 5, 6 jogos de jogar que vai me dar dinheiro e eu não tenho condição de focar neles, né? Porque é muita coisa e como eu faço conteúdo, eu tenho que entregar o conteúdo. Se eu fosse focar em um jogo só, talvez eu não ia conseguir, né? Eu acho que eu já tô numa fase de fazer escolinha, porque eu não tenho condição de jogar os jogos que tá rolando aí na Web3. Né? É isso. Boa. Fazer um comentário para a sua pergunta, mas antes disso, guys, fazer mais uma chamada aqui para vocês subirem, fazer pergunta pro Lombrinho aqui, comentar.
Não sei se alguém de vocês está jogando, testando, vendo alguma coisa que quer compartilhar aqui também, mas sem medo. Levanta o dedinho, venha trocar ideias sem pressão nenhuma. Bom demais? Esperando dedinhos levantados aí para entrar na roda de conversa. Cara, muito bom. Depois vou até te fazer aquela pergunta mais direta, assim, né? Sugestões aí de jogos pro pessoal olhar, quem sabe começar a testar. Então, vamos deixar para daqui a pouco. Até dando um contexto, né? Você falou sobre os tokens de jogos, token nativo. Então, sei lá, o Axie tem lá o AXS e tem o SLP, o Star Atlas tem o Polis e o Atlas, né? Enfim, os jogos têm ali seus tokens nativos que você comentou, que não, para você não faz sentido, né? Mas faz muito mais sentido o jogo dropar NFTs e deixar esses NFTs em livre mercado, né? Com as pessoas negociando. Eu vou muito dessa linha, eu tenho muita dúvida assim, se jogos precisam ter o seu token. Para mim faz muito mais sentido, por exemplo, um ecossistema ou um estúdio, tipo a Gala Games ali, que está desenvolvendo vários jogos, e aí você vai usar a Gala para todos esses jogos. Para mim já faz mais sentido quando vai para essa linha, né? Mas, por outro lado, a gente sabe, né, e até pensando em 2021, que quando o ciclo vem de alta, né, quando a onda bate, as coisas ficam malucas. Especulativas mesmo. Pode não fazer muito sentido, pode não ter os melhores fundamentos, mas a força da grana entrando no mercado é tão grande que vira aquela maluquice de token fazendo 50x, 100x, e que, cara, estando nos locais certos, não é tão difícil assim de você acabar encontrando. Não é extremamente improvável. É difícil, mas não é extremamente improvável. Pelo menos ali uns 10x, 8x, não é muito difícil. E aí, essa pergunta que eu queria fazer para você. Mesmo você tendo essa linha muito parecida comigo de achar que não faz sentido ter vários tokens jogos, cada jogo tem o seu token, mas pensando num viés até um pouco mais especulativo, sabendo do próximo ciclo chegando e dessa possibilidade real desses tokens fazendo 10, 15, 20x, você olha para isso também? Eu quero dizer, você está comprando alguns tokens de jogos, querendo a valorização mesmo, ou você tá full na ideia de, não, eu vou jogar o jogo para poder ganhar, e eu prefiro comprar o NFT do jogo, que eu acho que tem mais possibilidade de valorização no NFT do que no token. Enfim, como que você vê essa visão? E se você tá comprando tokens de jogos para esperar o próximo ciclo? Cara, muito, muito interessante essa pergunta aí, porque hoje, né, quando a gente fala no ecossistema do Web3, de jogos Web3, cara, a gente tá vendo muita coisa. É interessante falar sobre isso, aí eu gosto de trazer de 2021 para cá, né? Eu tenho um exemplo que eu posso estar utilizando aqui, não sei se você conhece a Ultra Games, né? A gente trabalha com eles aí há um bom tempo, mas com esse boom de 2021 para cá, a gente entregava sonho naquela época e eu não entendia. Então, quando a gente fala sobre especulação, muitas vezes se entrega muito sonho e não tem nada em si. Quando a gente fala hoje, 2023, a gente já percebe outra coisa. Estão entregando um produto, tá? Então, eu não tô, né? Eu sou muito skin the game, né? Eu estou talvez perdendo muita oportunidade de algumas coisas, né? Por questões pessoais, acabei investindo numa casa aí, fazendo minha reforma, e eu tenho um pouco capital, eu juntei há 2 anos aí, mas quando eu tenho a minha carteira para distribuir e fazer investimentos de alguns ativos, por incrível que pareça, eu volto de novo a falar, eu sou conservador nesse mercado. Então, acabei investindo e, por incrível que pareça, comecei a comprar a 24 mil Bitcoin. Então, eu consegui pegar, né, pelo menos prever esse ciclo de mudança que a gente está tendo agora. Estava meio bullish desde então, né? Então, eu tô ganhando uma grana a respeito. Quando a gente fala de investimento e de especulação, eu faço em cima de ativos, né? E faço em cima de DeFi. Tá? Eu não especulo tokens para jogo, por mais que eu seja que é promissor. Por exemplo, quando a gente fala sobre o Pixels, né? Então, todo o meu portfólio ele tem que ficar concentrado em ativos, como eu posso dizer, saudáveis, tá? E não dizendo que esses jogos não sejam, mas
todos esses meus ativos que eu tenho hoje, ele tem que ter sentido para DeFi. É uma jogabilidade que eu faço hoje em dia. Então, toda a grana que eu tenho, ele tem que ser de um aporte alto. E quando eu falo aporte alto, eu tenho que ter um capital bacana para poder fazer esse DeFi em si, porque é ele que me gera taxa, que me gera, por exemplo, um salário mensal. Entende? Então, se eu diversifico muito minha carteira, eu acabo deixando essa carteira mais especulativa e não com potencial de ganhos, né, assim, imediatos, tá? Então, hoje eu tenho, na minha carteira, são tokens, são ativos que eu acredito que vai valorizar no futuro, mas é um feijão com arroz, tá? BTC, Ethereum, Matic, e, sei lá, RDNT, minha carteira é pública, todo mundo vê, e as minhas ações aí, mas a maioria desses ativos aí é para fazer um lucro ali, no DeFi e tudo mais. Quando a gente fala sobre essa questão de tokenomics, de jogos Web3, eu acho que é uma parada muito sensível, porque, de fato, as pessoas acabam especulando algo que muitas vezes nem tem, tá? Quando a gente fala sobre, vamos dizer assim, ganhos, né? E você citou muito bem que é o Axie até hoje paga, né? A gente que entende sobre os jogos Web 2, a gente sabe que as pessoas que ganham é o que realmente joga, né? Por exemplo, o League of Legends é quando a gente vê o campeonato, né? E hoje a gente vê isso acontecer nos jogos Web 3. Um exemplo de um jogo, aí agora eu vou começar a falar citando os nomes dos jogos Web 3. Um exemplo hoje é o Cyber Titans, é um jogo totalmente free, onde você ganha dinheiro apenas com a sua habilidade. Tá? Então, o Cyber Titans tem o sistema de campeonato, né? E está crescendo muito. Tem seu tokenomics, mas ele paga o valor do tokenomics para você ali, de acordo com o rank que você se classifica, né? E eu acredito que no futuro vai ter muitos jogos assim. Outro exemplo que eu posso trazer, quando a gente fala sobre tokenomics, que é um diferencial, é o Voxes. Vox é um jogo que ele tem um bullback, ou seja, eles acabam conseguindo conseguir uma grana por fora, e aí essa é a jogatina, eu acho que essa é a lógica para o futuro, quando você tem um marketing, quando você tem empresas que te patrocinam, né? E esse capital que você consegue por fora, você pode estar implementando ali no token, porque às vezes esse sistema de farm no token, ele é insustentável, sabe? Mas se você tem uma empresa forte, com uma equipe forte e com investimentos por fora, você pode estar recomprando aquele ativo para poder segurar. É aí onde a gente fala sobre o token controlado, né? Então, no período de 2022 para 2023, uma galera foi meio... eu fui meio criticado por alguns jogos que tinham esse tokenomics controlado, né? Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Mas eu acho que isso para mim faria um sentido. O Vox ele não tem nada certo que é um token controlado, mas a maioria dos jogos que tinha esse sistema permaneceu por muito tempo, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, Tsubasa é um jogo que também farmava, parece até um jogo de clique, parece até um CK, mas tem parceria com a Animoca Brands, e ao invés dele falir, né, ele acabou nerfando, diminuindo os ganhos, diminuindo o ganho, obrigando as pessoas a reinvestir para poder ficar no projeto. Se não reinvestia, o cara perdia sua posição e tinha que sair, né, do projeto em si. Então, são estratégias, a gente acabou experimentando muita coisa nos jogos Web3, e hoje eu consigo ver vários modelos de economia para esses jogos, né? E então, assim, quando a gente fala sobre tokenomics, tem que ter essa sensibilidade de perceber, né? Se esse token ele é controlável, se a empresa é grande com parcerias para dar esse bullback para dentro do token, se ele vai permanecer nesse sistema de farm, se eles vão mudar, se vai fazer como o Pixels fez, né? Por exemplo, uma campanha de um evento, né? Então, recentemente, quando a gente fala sobre especulação de tokens, a gente tem o Sharpnel, um jogo FPS que nem lançou, mas tem patrocínios como, por exemplo, a OpenSea divulgando o tempo todo, e aí o token só sobe, tá? Então, o que acontecia em 2021 ainda acontece, principalmente sobre especulação de jogos. Tem outro exemplo aí que é o Big Time, tá? O Big Time hoje um dos primeiros dias aí, quando a gente fala sobre jogabilidade, a galera tirava o seu payback em um dia, tá? É uma loucura, tá? Os jogos Web3 hoje em dia, né?
É por isso que eu tô falando, quando eu cito nomes, aí, cara, não tem para onde correr não, tá? Quando a gente fala sobre o Seraph, que é um jogo parecido com um Diablo 3, onde teve vendas de NFTs, teve venda de passe, eu mintei um passe no Seraph de graça, foi um free mint e hoje está custando um Ethereum, né? E eu vendi NFTs do Seraph por $1.300, tá? Então, é um jogo também que tem o seu alfa, seu beta. O meta dos jogos hoje em dia é isso. Tanto que, por exemplo, a gente está aqui, 8h42, vai lançar um jogo chamado Space Nations, que está muito hypado, ele vai dar acesso às pessoas, né? E o meta, né, dos jogos Web3 hoje é isso. Está tendo muito jogo, a gente não dá conta, e tem alguns que estão pagando absurdo para quem realmente joga, né? Mas isso também não tira essa questão de especulação. Teve um projeto, um pinto ali, que tem token, tem tudo, a gente viu isso ontem, eu expliquei isso para vocês, mas é um jogo de clique, né? Então o risco é altíssimo, e como eu falei, eu ainda tenho um perfil meio conservador, né? Então eu estou tentando evitar de entrar nesses jogos para não perder tempo e focar naquilo que realmente pode dar muito dinheiro no futuro, né? Porque quem realmente pegou o Axie no início fez muito dinheiro, quem né, plantou o Axie conseguiu colher muita coisa. Eu acho que a gente está nesse período agora, né? Tanto que eu estou fazendo investimentos pesados em cima do Star Atlas, né? Mas eu não sei se você percebe, tipo assim, sobre essas plataformas como Immutable X, que eu acho que tem potencial. Aí vem aquele ponto onde falar, né, mas não fazer. Então eu prefiro só falar o que eu faço, né? Então, hoje eu faço investimento no Vox, faço investimento no Star Atlas, mas talvez eu perca a oportunidade de fazer um investimento hoje, que eu acho que, né, pode ser interessante, que é a Gala Games. Eu faço investimento na Ultra Games, né, porque é algo que está bem isolado, as pessoas não entendem, não estudam, nem sabem o que é a Ultra, né? A galera está mais focado pelo o que entrega aí, que é a Immutable X, que é mais fácil, a Wax e a Gala Games, que é o padrão hoje em dia, né? Mas tem muitas plataformas aí que são concorrentes que entregam muito mais, mas eu acredito que só o tempo realmente, né? Para onde vai o dinheiro, não sou eu que dito isso, né? Mas vale a pena fazer os estudos agora, porque hoje não é sexy, né? Esse tipo de conteúdo, mas no dia que o mercado tem uma burrã, esse dinheiro vai para algum lugar. E eu, hoje, em pleno 2023, eu acredito que, principalmente quando a gente passa no período de bear market, as pessoas começam a dar valor ao seu dinheiro, né? Isso falando no âmbito macro. Então, eu acredito que vai ter valor, né? E as pessoas vão investir seu dinheiro onde tem valor, onde tem produto, né? Porque aquela época foi um hype absurdo e era só promessa, clique, muitas pessoas não entendiam que era Web3, né? E a gente que está colocando um tijolinho aqui e que vai pegar essas pessoas, a gente vai tentar jogar elas para os lugares onde realmente tem valor, né? Para as pessoas realmente conseguir fazer uma grana, conseguir ver o potencial de um projeto aqui, outro ali, né? Eu fui da época que o Star Atlas vendeu naves a $100 mil com apenas um vídeo. Hoje, se você for olhar na Epic Games, você pode baixar o Star Atlas e jogar o jogo e ver todo o potencial que ele tem. Então, a gente pode experimentar hoje, né? Quando a gente fala como técnica de vendedor, naquela época, colocaram a gente para sonhar e vender um sonho. Hoje a gente pode experimentar se vale a pena ou não investir nesse produto, entendeu? Excelente. Renan, subiu aqui com a gente. E aí, DM, como é que você tá? Fazer uma pergunta ou comentário aí com o que o Lombra tá falando? GM, pessoal, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo aí? Ouvindo, manda bala. Beleza. Obrigado, Rod, aí, pela oportunidade de falar. Lombra, te conheci também já desde 2021, mais ou menos, aí também, que eu tô no Blockchain Games também. Para quem não me conhece aí, se eu puder só dar uma resumida rápida, meu nome é Renan, sou co-founder da Alps das Criptos, uma comunidade de criptos também. E eu comecei no mundo blockchain em jogos, né? Então, eu queria também somar com a fala do Lombrini também a respeito disso. Ele acabou falando muita coisa que eu estava pensando em falar, até legal isso aí, saber que a gente compartilha da mesma ideia também, porque quando eu comecei lá em 2021 nos jogos também, eu comecei no Mobox, cara, foi uma das maiores loucuras da minha vida, foi aquilo.
também parceria da Animoca Brands também, no caso que o Lombra também falou. E lá também tinha uma economia muito equilibrada, tudo que o Lombrinho acabou falando aí sobre a respeito disso e tudo mais. E para somar nas palavras dele, eu também acredito muito no modelo de blockchain games. Eu tô jogando Pirate Nation, tô jogando Pixels, eu jogo outros jogos também, que também tá dando grana, entre aspas, assim, mas ao mesmo tempo tá dentro da minha tese de investimento. Que a gente viu muitos jogos se afundarem a respeito de tudo, né? O próprio Axie não afundou, né, na verdade, mas ele caiu muito, assim, aos olhos da galera, por causa que, acho que o hype que teve, aquela grana toda que deu, e a galera entendeu errado, não conseguiu entender o conceito de NFT direito. Hoje em dia eu tô no Axie, inclusive eu tô comprando muito Axie, toda semana eu tô comprando com o lucro do Pixels, porque acredito também na valorização desses ativos. Aí cai no que o Rod perguntou também, se eu tô comprando token, se eu tô comprando NFT, se eu tô qualquer tese de investimento. Acabou que o Lombra falou praticamente tudo que eu tava pensando em falar, então eu vou só somar aqui. Eu tô acreditando muito no modelo de NFTs nos jogos atualmente. Então, por isso que eu tô até comprando mais Axie, tô investindo mais em outras coisas. O Pirates Nation, para mim, veio também para mudar essa questão de modelo do que o Lombra falou, cara, sem precisar assinar nada. É tudo on-chain, mas você não assina nada. Isso é muito massa para jogador. Eu penso como jogador, né, Rod? Então, tipo assim, não só investidor, né? Porque eu gosto de jogar. Então, para mim, é muito prazeroso poder jogar um jogo sem toda aquela dificuldade que a gente tinha antes, sabe? Até questão de riscos, cara. Quem nunca ficou com medo, quem não começou ali, ficou com medo de apertar um botão na MetaMask ali, por exemplo, de apertar alguma coisa, de poder configurar aquilo, mandar transações para ver se estava certo, se estava errado. Cara, era uma loucura. E as empresas estão trabalhando mais em cima disso atualmente. A própria MutableX criou o IMX Pass, que hoje em dia se assina com e-mail. Então você não precisa mais logar de outra forma, a não ser dessa forma, com o e-mail. E deixou muito bom isso aí, cara. Deixou muito bom para Ô Renan, tu viu, tu criou uma carteira da Ronin, tu viu que o cara consegue jogar o Pixel sem botar um centavo dentro da plataforma? Pois é, cara. Pixel. Ontem eu tava fazendo. Na nossa comunidade a gente faz live semanal, né? E ontem foi a live de jogos, e eu que cuido dessa parte. E eu tava mostrando exatamente isso pra galera ontem. Como o Pixels veio para revolucionar tudo. E eu vou falar um detalhe que você falou, Lombra, a respeito de como um jogo pode mudar uma rede, por exemplo. A Ronin tava morta, cara, entre aspas, assim, sabe? O Pixels prometendo airdrop aí para quem tivesse land. As lands saíram de 0,15 para 1 Ethereum e pouco. Um Ethereum, é isso aí. E assim, eu perdi essa, infelizmente, eu perdi esse timing. Tava sem liquidez no momento e não consegui comprar. Cara, a gente é top 3, eu acho que é top 3 é top 2, maior guilda BR. Ô, louco. O Gil, um cara que é investidor, gente muito foda na Web3, ele entrou na onda dos jogos, tá? Por causa da gente, cara. E aí ele viu e disse, ó, rapaziada, eu vou comprar aqui, acho que era 0.2 Ethereum, e disse, eu vou comprar na cabeça. Quer ver? E comprou, fez a guilda, e acho que a guilda é 1553, tá? Mas essa é a representação do Brasil, tanto que incomodou os gringos, tá? Porque o Brasil, mano, se eu fosse falar sobre a questão do Brasil é complicado, mas as pessoas não acreditam muito nos brasileiros e a gente é uma das maiores comunidades de jogos Web3, tá ligado? O Pixels, quando entrou aí, a base, muita gente aí foi do Brasil, né? E realmente, como um evento, fez essa rede crescer. E eu acho que é isso, né? Quem tá dentro e tá vendo, sabe? O quanto isso vai impactar, né? Aí o Pixel veio e realmente a gente conseguiu se posicionar. Lógico, a gente não vai conseguir pegar o top 1, porque, por incrível que pareça, são duas guildas gigantes da Web3, tá? Mundialmente falando, que é a YGG e outra, se uniram para fazer uma guilda no Pixels e dominar, né? Top 1. Então, eu acredito que a gente bateu de frente com esses caras, né? A gente agora está começando a aparecer e o meu propósito é juntar, né? Quando a gente fala de comunidade, falar de guilda, é juntar o Brasil para poder bater de frente com os gringos. É mais difícil, mas eu acredito que se a gente se juntar, a gente consegue fazer isso aí. Sim, cara, com certeza. Nós vamos criar nossa guild também da nossa comunidade para os membros e tudo mais, né? Do nosso
e tudo. A gente tava falando isso aí, cara, e falando em números, por exemplo, o Pixels, cara, ele tinha um número de usuários diários ativos de 20 mil pessoas. Assim, antes de começar esse mini boom que teve recente. Hoje em dia passa de 150 mil. A Ronin, em setembro, tinha 100 mil usuários mensais. Hoje ela está passando dos 700. Então, assim, são números muito expressivos graças aos jogos. Totalmente graças aos jogos. Então, assim, essa mistura também que tá havendo, entre, que no caso é o GameFi, né, que é o DeFi com games, também nunca vai sair de moda, na minha opinião, isso aí. Ele vai só aprimorar e melhorar. Nós vamos ver mudanças significativas nesse quesito de games, porque a indústria de games é uma das indústrias que mais cresce no mundo todo ano, falando Web 2, né, e tudo mais. Agora, em Web 3, podendo recompensar os jogadores e usuários, vai ser algo que vai abrir a mente da galera ainda. A galera ainda não abriu a mente para isso, eu acho. É muito, como é que eu posso falar assim? O passado dos blockchain games, esse mini passado de 2021, deu uma manchada, querendo ou não. Cara, quem não lembra do Secar aí, né, por exemplo? Secar, pô, que lá foi uma sujeira muito grande, os caras sumir com dinheiro e falar que era ano lunar, eles iam parar com o jogo. Tipo assim, pô, foi sei lá quantos milhões de dólares que levou embora. Então deu uma queimadinha, deu tudo, mas eu acho que os jogos vão mudar. Estamos vendo jogos aí, cara, surgir de uma forma surpreendente, né? Igual o Shrapnel veio aí com aquele gráfico, tudo. Eu acho que vai mudar muito o cenário competitivo também. O Shrapnel vai poder fazer isso de certa forma. Big Time, cara, nossa, eu tô jogando, é muito massa Big Time, pra quem gosta de RPG, MMORPG no caso, né, e tudo, essas coisas. E então tem projetos também novos aí, igual você disse, do Space Nation aí, do caramba, né? Tem o Ziverse eu tô jogando também, o Ziverse é muito massa, é um jogo totalmente free também, que dá pra você ir pegando itens e tudo, e vendendo. Até, inclusive, eu demorei a ver o Ziverse vai ter mint amanhã, da Land. E quem conseguisse 7 itens lá ganhava o free mint. Um desses itens estava sendo vendido ontem por $650. E ele foi de graça. Então, oportunidade no mercado tem de monte. A galera que fechou os olhos para isso, eu acho. A hora que eles abrirem novamente, vai dar um boom na cabeça deles tão grande. E vão falar assim, puta, deixei passar a oportunidade. Vai ser exatamente dessa forma, igual eu também senti com algumas. E tem muitos mints agora em dezembro. Tipo, tem o amanhã que eu falei, dos Ivers. Tem a questão do Farcana, que vai ser próximo também. O Farcana vai ser um free mint pela Animoca Brands, vai ser na rede da Polygon. 777 NFTs apenas. Isso aí vai explodir, com toda a certeza do mundo. E tem muitos outros protocolos, muitos outros projetos. No meu Twitter agora eu tô começando a criar um pouco mais conteúdo a respeito disso. Vou melhorar. É igual o Rod mesmo. Eu vejo, acompanho muito o Rod, cara. Ele tava falando muita coisa a respeito de criação de conteúdo e ele fez mudar um pouco a minha cabeça a respeito disso. Até agradeço demais ele, sem ele saber disso, porque, sim, cara, a gente tá renascendo, né? Digamos assim, acho que o mercado dos games tá renascendo, entendeu? E por eu querer crescer nesse segmento, acompanhando o Rod, falei, cara, eu preciso voltar a produzir fortemente conteúdo em cima disso, então vou voltar também, vou postar mais coisa, criei meu canal no YouTube também, já tem live lá, mas eu tô de mudança de cidade, esse final de semana eu vou mudar, e quando eu mudar, realmente eu vou poder ficar tranquilo na produção, vai ter live e tudo. E falando de jogos, só para poder encerrar aqui, Rod, também, e Lombra, para vocês poderem dar continuidade, eu tô de olho em alguns jogos que eu já jogo, que são jogos já consolidados que podem mudar muito ainda, tá? Gods Unchained é do caramba. Quem não conhece Gods, por favor, dá uma olhada, que é do caramba Gods Unchained. O próprio Ziverse, Pixels, Pirate Nation, acho legal também. O Seraph, inclusive, Lombrinha, vamos conversar no privado aí se você não consegue um aqui de Seraph. Tô querendo jogar demais. Demais, cara. E é isso, cara. Acho que a gente deve ficar de olhos aí, bem atentos a respeito no mercado de blockchain games novamente, tá? Quem não tava, veja. Tem muitos protocolos aí extremamente baratos, falando de tokens agora, que tem protocolos extremamente baratos.
em questão de infraestrutura, questão de guilds. Eu vou citar um aqui agora que eu perdi de burrice, que é a GGG, Good Guild Games. Tava 0.06 o token, tá mais de 0.20. E é uma questão de que estão recebendo aportes, estão com olhos, né? Se você citou a YGG, que era a referência disso, então tem novas guilds surgindo aí que estão captando jogadores, estão captando grana também. Então, a minha dica pro pessoal é ficar muito atento, cara. É um segmento que a gente não deve tapar os olhos de jeito algum. É igual o Rod falou, tem muitos protocolos que têm potencial de fazer 50, 100x. Claro que é tudo especulação, claro que a gente não pode colocar todo o dinheiro que a gente tem nesse tipo de protocolo. Gerenciamento de risco é algo muito importante, ainda mais nesse segmento, que é o dos jogos. Mas, do mais é isso, cara. No que eu puder contribuir também de agora para frente para todo o pessoal aí, inclusive aí, Rod, vamos embora. E obrigado aí pela oportunidade de falar, pessoal. Tamo junto, obrigado demais. Tamo junto, Renan. Valeu demais pela contribuição, bro. Depois vamos trocar ideia aí também. Acho que a gente tá pra marcar pra falar. Vamos ver se a gente consegue marcar depois. Antes da gente continuar rapidinho aqui com o Lombra, deixa eu só fazer uma pausa ultra rápida, guys. Fazer o heads up pros parceiros aqui que ajudam no dia a dia do café. A gente tem 3 parceiros, tá? Começar aqui hoje pela Enor, que é um ecossistema que capacita indivíduos e empresas a acessar, negociar, investir e inovar também dentro de um mundo financeiro sem fronteiras. Eles estão aqui no Brasil, eles estão em alguns países na Europa, América Latina. Enfim, você tem várias opções lá dentro, várias soluções, inclusive a narrativa de RWA, né, que é uma narrativa muito forte para 2024, 2025, no próximo ciclo, que lá você também tem um livro spot com ativos de RWA, que você pode dar uma olhada. Tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente, se quiser conversar com o pessoal, se quiser entender melhor, manda uma DM pra gente. A gente também tem a Web3 Valley, que é a primeira aceleradora de startups Web3 da América Latina, que eles atuam potencializando projetos Web3, principalmente ali nas fases iniciais, desde a estruturação do projeto até a fase de captação. Ontem, por exemplo, eles estavam na fase de os projetos fazerem um pitch para vários fundos de investimento, para vários VCs, para ver se esses projetos conseguiam ali levantar capital. Eles podem acessar aí @web3valley para conhecer a galera, ou também manda mensagem pra gente que a gente conecta, enfim. E tem a Picnic, né, que para quem conhece DeFi, mas às vezes tem dificuldade, tem medo de usar DeFi, Picnic facilita bastante. Você cria conta com Gmail, você pode investir em uma cesta de cripto, né? Então, algum especialista, alguém foi lá e montou uma cesta, e se você gostar daquela cesta, você pode comprar, e você vai estar investindo em todos aqueles ativos. A custódia dos ativos são 100% suas, então nada é da Picnic, diferente de uma corretora centralizada, né? E você também tem soluções de DeFi lá que você consegue investir com 2 cliques, você tá exposto a uma pool, por exemplo, para ter rendimento de DeFi. E aí vocês podem acessar aí também pequenininvestimentos.com. Bom demais. Ô, Lombrinha, veio uma pergunta aqui no chat, que é do Gervicas, já tem um tempinho, deixa eu puxar ela aqui, que é o seguinte: como foi o seu caminho de estudos para você começar a entender essas economias de jogos, né, e saber refinar, ou saber começar a ter esse feeling, assim, pô, isso aqui é uma economia que faz sentido, esse tokenômics, isso aqui não faz? É a famosa casca de vivenciar na prática já tanta coisa, ou você realmente teve algum caminho, assim, que você trilhou estudando isso? Cara, esse mercado é muito pioneiro, né? Então, muitas coisas a gente tem que arriscar, né? Eu acho que todo mundo aqui foi um pouco maluco. Quem não investiu no Bove, né? Pô, tá maluco, pagava muito. Então, tinha muitas decisões que a gente tomava, cara, que adivinha do FOMO, né? Eu acho que como investidor, cara, você lidar com isso é muito complexo, sabe? Mas eu não sabia o que era FOMO naquela época. Então, acho que o período de bear, para você entender, eu entrei em setembro, outubro, se você puxar o gráfico do Bitcoin, você vai ver. O período, setembro de 2021, setembro, outubro, é o período onde começa a cair o Bitcoin, né? Então, na realidade, para mim, foi 2 anos só de queda. Eu acho que eu experimentei o bull em uma semana, 2, né? Então, o que é que aconteceu com esses 2 anos, né? Eu acredito que foi uma experiência meio que complicada,
Porque quando a gente pega um período de bull run, e eu acho que isso é interessantíssimo de você entender, é que tudo dá certo. Todo mundo é trader. Todo mundo é um bom investidor. Porque quando é o período de alta, tudo dá certo. E a gente está vendo esse movimento acontecer exatamente agora. Tanto que o sentimento de mercado bateu 75. Ou seja, todo mundo está bullish. E todo mundo quer entender e aprender sobre. Porque, né, isso, quem pega no início, independente de qualquer coisa, até da Apple em si, no mercado tradicional, quem pega no início faz muito dinheiro, né? Essa forma de falar parece que tudo é pirâmide, né? Mas, de fato, né, você investir em algo que vai dar certo para o futuro, você está ali na frente, você vai se posicionar melhor. Então, nesses 2 anos de prática, a gente acaba fazendo aquelas análises, né? Faço análise de site, o Twitter. Eu acho que esse ponto de fazer análise sobre um jogo Web3, se vale a pena entrar, se vale a pena investir ou não, ele pode também ser categorizado como você faz uma análise, por exemplo, da Polygon. Tá? A gente tem que entender que jogos Web3, eles não são descentralizados. Tá? Aí quando a gente fala sobre descentralização, eles não são. A gente ainda assim depende de um dev. Tá? De todos esses jogos que eu falei, eu tenho que confiar. Né? A gente brinca na comunidade e fala que tem que ter 2 palavras, fé. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou trazer o exemplo do Star Atlas. O Star Atlas, ele traz aquele, né, vídeo mostrando o que tem de proposta, mas é meio que especulativo. A gente não tem aquele jogo em si, né? Está sendo desenvolvido. A gente sabe que para a indústria de jogos, para desenvolver um jogo do zero, demora mais de 5 anos, né? Tem que ter um investimento de capital absurdo, parará, né? Então, às vezes, a gente meio que compra o sonho, né? Aí, por isso que eu falo, hoje a gente já tem algo a mais. Então, quando a gente fala de produto que a gente pode experienciar, é você poder jogar o jogo. Tá? Você, por exemplo, no Big Time, ele tem um jogo MMORPG que você consegue fazer muita grana ali. Tá? Principalmente agora, recente, que está tendo um evento que os desenvolvedores colocaram, que hoje você, com uma ampulheta, você consegue fazer, em média, 50, 150 dólares por dia. Olha que loucura, mas é um evento. O Pixel chegou a bater 50 dólares por dia também. Então, quem está antenado sobre os jogos, cara, 150 dólares ganhava por dia no Cepam. Mas investindo quanto? Investindo 3 mil, 4 mil. Eu cheguei a investir 8 mil dólares no Cepam, sabe? Então, assim, os jogos Web3 estão acontecendo. Para você experienciar aquilo, você estar lá jogando, tá? O Seraph está pagando, sabe? Mas aí você precisa ter um level 70, sabe? Ou seja, as pessoas que de fato vão enxergar e vai ver essas possibilidades de ganho é quem realmente está jogando. Tem o Metacene que tem acesso, tem agora o Space que também vai ter acesso. Então, você pegando esse acesso, até o Piratinator também você consegue fazer alguns ganhos. Então, hoje, quando a gente faz essa questão de avaliação de jogos, fica até mais tranquilo para você tentar entrar, porque esses jogos muitas vezes são até de graça, não tem investimento. O Big Time é de graça, tá? O Piratinator, se você consegue pegar um código, é de graça, tá? O Pixels, nos primeiros momentos de evento, foi de graça, sabe? Então, as oportunidades de jogo Web3, às vezes você não precisa botar a casa, é o que eu falo aqui, velho, vai, senta e estuda Cyber Titans, ganha os campeonatos, que tu vai tirar dinheiro, tá? Você não precisa botar um centavo. Então, estratégia para as pessoas entrar nos jogos Web3 tem demais. Isso eu não estou nem falando de escolinha, tá? Porque tá faltando. Eu tenho uma conta no Voxels que falta escolar para mim. Eu tenho que alugar os itens porque eu não tenho um escolar para jogar. Então, eu acho que para quem está querendo entrar hoje nos jogos Web3, né, dá para você entrar free e fazer um capital ali para poder investir, né? Porque quando a gente já coloca um investimento, aí de fato a gente tem que fazer aquela análise, né? Olhar quem são as parcerias, tá? Que isso aí eu acredito que seja um pouco do básico, né? Quando a gente entra para o mercado cripto, para poder analisar aquilo que você está investindo, né? Então, por exemplo, ontem me mostraram um projeto que eu acredito que seja piramidal, que só tem um site e um Twitter. Sabe? Aí advém de você entrar ou não. O preço do item era 80, 90 dólares. Tá? E ele muda
Porque é um oráculo, eu olhei na live, estava 90, quando deu 5 minutos, estava 60. Então, vai muito de você, né? E sabe quanto é que é o preço do payback desse projeto? 24 horas. Tá? Então, existe mercado e mercado, existe análise e análise, velho. Se você olha uma coisa dessa, se você quer investir, e se você acha que isso é sustentável, aí o problema não é o mercado cripto, é você. Tá? Eu acredito, se você entender o básico da economia, você também vai entender que tem coisas que são insustentáveis, cara. Tem coisas que você vai entrar porque é hype, tem coisas que você vai entrar porque quer pegar no início, beber água limpa, né? São sistemas piramidais. Mas quando a gente fala em algo sério, a gente vai olhar o quê? Quanto foi arrecadado, tá? Como é que é o sistema, o que é que eles vão implementar, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, do Star Atlas, ele tem o seu jogo, é muito pouco do que é realmente o jogo em si. Ele está entregando algumas coisas, tanto vai ter atualização agora para esse mês de dezembro. Se você não sabe do Star Atlas, você vai saber, porque vai ter atualização muito forte agora. Mas você pode jogar o jogo, mas você não ganha o jogo em si. Você ganha com outro sistema, que é o Sage Labs. E o Sage Labs não, é algo meio simples, mas ele está tentando trabalhar em cima de quê? Da economia. Porque não basta somente ter 2 tokens, como a gente fala da pool e de Atlas, né? Existe craft de itens, existe mineração, então tem que equilibrar tudo isso. Então é bem complexo, e fazer um sistema saudável e uma economia bacana para isso é muito difícil de ser elaborado. Então, quando você vê uma empresa que consegue entregar isso, você já sabe que é uma empresa gigante, de alto porte, tá? Que tem um sistema de pagamento. Por exemplo, quando eu falo do Voxel, o Voxel está aí. Se você quiser, se você você entende e fala, cara, eu quero jogar Voxel, você pode fazer investimento, alugar itens e você fazer uma renda de mais de 2 salários mínimos. Tá? Então, assim, os jogos Web3 continuam pagando, né? Tem muitos jogos que pagam aí, absurdo, né? E não mudou, e é por isso que eu fico muito bullish a respeito dos jogos, porque, de fato, eu vejo que a grande maioria, ele pula de galho em galho. Tipo, as pessoas que vêm pelo hype, ele vem, vê aquilo como fácil e bota dinheiro. Perde, e aí critica a Web3 e os jogos Web3. Mas como eu vivi esse período de bear market, cara, eu cheguei na época do CryptoMiners a bater 1.000 pessoas na Twitch. E há uns 3 meses atrás tinha 150 pessoas na live. Então, e eu sei que essas 150 pessoas que estão lá são pessoas que vivem disso. Então, são poucas pessoas que vivem de jogos Web3. Por quê? Porque entende como é que faz para ganhar dinheiro. Tem que jogar, tem que se dedicar, tem que correr atrás, sabe? Então, não é tão simples assim, não é 2 cliques ali que você vai conseguir farmar a casa, né? E além de que são oportunidades. Por exemplo, o Pixel foi uma das maiores oportunidades para a pessoa que era free. Uma pessoa que entrava free conseguia fazer papo de $100 por dia, tá? Hoje não acontece isso, então são eventos. Então, eu acredito que vai ter muito disso, de jogos Web3, que vai ter campanhas que vai pagar muito bem, sabe? E depois de um mês não vai pagar mais, mas o jogo vai continuar. Diferente dos projetos Web3 de 2021, que você botava a casa, sacava uma telha e no outro dia não tinha mais nada de projeto, né? Então, por isso que eu falo, jogos Web3, a gente está num momento maravilhoso, é onde as pessoas não falam, é onde eu não dou conta. E olha que eu passei por períodos de bull market. Mesmo que sendo pouco, eu sei como é que era o hype, né? De ter lançamento de token todo dia, de ter vários jogos para jogar e você não conseguir dormir direito porque tem um bombe para jogar de 24 horas. E hoje, depois desse tempo todo, eu cheguei a dizer para você que eu não dou conta da quantidade de jogos que tem para jogar. Então, o que eu posso dizer é que os jogos Web3 está muito hypado e tem potencial absurdo para 2024. Eu estou muito bullish para isso, tá? Falando sobre o ecossistema e falando sobre... Quando o Renan falou sobre o Pixels, quando você entende sobre DeFi, que é entender... prover mercado, né? Prover mercado, você sabe que vai ter transação ali de Barry com a Ronin. Então, você está provendo liquidez para o mercado que sabe que vai ter muita movimentação disso aí. Então, gera um mercado absurdo. Teve pessoas que ganharam muito dinheiro no Pixels, muitas vezes sem jogar o Pixel, só fazendo a transição de Barry para Ronin, tá?
Então, é um mercado hoje que não só falando do jogo em si, né, mas sustenta muita coisa, né? Por exemplo, pessoas que fecham parceria, collab managers que a gente fala, é uma profissão, né? Alpha Caller, pessoas que correm atrás para entregar essa análise para as pessoas do que é bom e do que não é, né? Hoje a gente vê empresas absurdas como a Champions aí, com a Ubisoft e tal. Então, assim, eu acredito que os jogos Web3 ainda está embrionário e tem muito a crescer. E no futuro, principalmente para quem provê liquidez, sabe que isso vai ser chave para a construção do DeFi também, para a construção de rede e tudo mais. É isso. Foi excelente, Tombrinho. Acho que para fechar com chave de ouro, muito boas dicas. Acho que a gente mencionou pelo menos uns 10 jogos diferentes para a galera acompanhar, seja para testar, jogar gratuito, focar mais nos NFTs, até token de especulação. A gente falou de muita coisa. E quero deixar o espaço aberto aí para você fazer um convite para a galera, para sua live. Fala quando que ela acontece, onde que acontece, frequência, e deixar o convite aberto para o pessoal conhecer e ver o que você está jogando. Quem sabe acompanhar um pouquinho mais para ir ganhando confiança, né? Testar algumas coisas aí. Fica à vontade. Cara, eu acho que a gente tem que sempre se inovar, né? Eu acho que é um dos maiores desafios. Por exemplo, o Yoda. Essa galera que faz live e tal, né, eu me inspiro muito nesses caras. O Yoda não tinha para que fazer um jogo. E o cara tá desenvolvendo um jogo, né? E acho que a vida é desafio, né? A gente tenta, né? Eu acho que o meu sonho era ser criador de conteúdo. E é muito difícil você permanecer num sonho. E é muito difícil também você construir novos sonhos. Né? Às vezes a pessoa se acomoda porque o cara tem aquilo ali, né? Então, hoje, talvez a galera não esteja entendendo o que eu estou falando, é porque eu acabei dando um passo, né, muito importante para a minha carreira agora. Eu reconheço. E como a gente está construindo, né, hoje a gente conseguiu desenvolver, está criando uma comunidade, né, que é essa comunidade dos Lombrados. Eu sempre tive vontade, mas eu acho que chegou no momento certo. Então, penso na possibilidade de fazer uma guilda. Eu acho que o interessante para a galera seria entrar no nosso Discord, tá? E o nosso Twitter tem o link do nosso Discord, que aí no Discord você vai ver muita coisa, tá? A gente está entregando muito conteúdo para free, quando a gente fala sobre jogos Web3. A gente está desenvolvendo e abrindo a mente da galera que dá para ganhar dinheiro. Eu acho que vai ter muito aulão, ensinando a rapaziada a ter uma visão diferente, não uma visão de especular, mas uma visão de você ter um salário fixo. E tem como fazer isso hoje na Web3. Né? Então, às vezes você não precisa interagir com nenhum jogo, jogar, ou então você comprar um NFT para esperar valorizar. Tá? Dá para fazer ganhos todo dia, diário, mas tem que abrir a visão, tem que aprender, conhecimento é tudo, né? Então, tem o meu lado, né? Quando a gente fala de comunidade, não sou eu só, é uma equipe que está trabalhando junto, então cada um traz aquilo que domina. Eu posso falar que a parte que a gente domina é a questão de jogos, Web3, para quem tem interesse, mas a gente vai fazer também questões de DeFi para ensinar desde o início, para as pessoas entenderem como é que constrói uma pool de DeFi, V3, na Uniswap, sobre a questão de NFT art, né? Como você pode rentabilizar, fazer uma grana todo mês, sabe? E não se expor tanto ao mercado de comprar um ativo e ficar esperando uma valorização, sabe? Sair desse âmbito de especulação e você prover para o mercado em si, né? Você, de fato, conseguir fazer ganhos ali sem precisar estar rodando um NFT, enfim. Eu acho que o passo que a gente está dando aí, que a gente não tinha, a gente só fazia live, né? Que a gente faz live na Twitch às 11 horas, né? E fica aí até 6, 7 horas todo dia, né? Então, agora a gente está implementando essa questão de comunidade, né? E, cara, Rod, quem quiser, mano, colar, eu quero muito agregar, quero juntar, eu quero
unir, porque eu acho que o nosso nicho é muito, muito pequeno, e unir forças, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar coisas incríveis no futuro, tá? Eu vou estar à disposição para você, para a sua comunidade, para quem quiser, tá? Para a gente poder crescer, conseguir coisas incríveis, que eu acho que 2024 é para isso. E com essa construção da comunidade, a equipe que está trabalhando, a gente já conseguiu pegar coisas históricas que acho que a gente foi a única comunidade brasileira que conseguiu o whitelist de um projeto chamado Overworld, né? Em menos de um mês de comunidade, a gente entregar mais de 6 whitelists para a galera, que vai chegar papo, pode bater a 1 a 2 etéreos, né? Então, entregando isso para a comunidade, eu acredito que a gente vai entregar muito mais, e eu acho que é só o começo, é um desafio, eu acho que a gente está no período certo, no momento certo, com a equipe certa, para a gente poder construir e fazer essa história, né? Só que dessa vez não vai ser aquele Lombra que entrava a torto sorteado, né? Agora a gente vai tentar entregar, né, conhecimento, tentar ajudar as pessoas, pegar na mão mesmo, para poder, para que as pessoas possam, né, usufruir da Web3 e conseguir se posicionar da melhor forma possível para não perder o que eu perdi, né? Que eu acho que todo mundo aqui que está aqui, que vivenciou 2021, sabe da experiência de perder, né? Então, a minha preocupação hoje em dia é construir essa comunidade para a gente poder fazer com que as pessoas que entrem hoje saibam o que é um FOMO, saiba se posicionar, ter essa educação financeira, e saber quais são os projetos que estão bons, né? Talvez entregar ali na comunidade acesso a projetos que não vai dar para o brasileiro em si, né? Então, eu acredito que a gente pode alcançar e entregar para a comunidade brasileira, que é muito grande, né, o que ela merece. É isso. Excelente. Tamo junto, Lombrinha. Tamo junto, galera que acompanhou até agora. Sigam o Lombra, fiquem de olho nas lives dele. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas juntos em 2024. Vamos fortalecer a comunidade. E é isso. No mais, guys, o episódio vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify do Café, daqui a umas horinhas, para quem não conseguiu acompanhar por completo, só pesquisar lá Café com NFTs que vocês encontram. E a gente se vê amanhã, quintinha. Ótima quarta aí pra todo mundo. Lombra, tamo junto, irmão. Valeu por ter aceito o convite. A gente traz aí daqui um tempinho, com certeza. E vamos falando, vamos se ajudando. Tamo junto, guys. Abração. Tamo junto. Valeu. É nóis.